Na RCTV, no Portal Correio. E tem agência nova, com proposta nova de trabalho que chegou no mercado paraibano e a gente não pode deixar de falar nela, é claro. Então hoje o papo é sobre ela, é sobre a ideia Trupe. Além disso, o meio de propaganda traz imagens do que foi o evento de startups Gramado Summit e 2 VTs com a participação de ninguém menos que a personagem Gretchen. Você vai ver. Vamos começar logo esse programa que ele está recheado. Bem, para começar, honrando aí minha promessa de mostrar aqui você que assiste o meio de propaganda e manda foto para as nossas mídias sociais, hoje eu abraço a Ângela Maria. Ângela é de Bahia, aqui na Paraíba, e mandou foto vendo ao vivo pelo computador o programa da última semana. Então, um beijo, obrigada pela audiência, Ângela. E você que está aí assistindo hoje, eu já estou esperando a sua foto, viu? E a Paraíba ganhou aí a primeira agência de Marketing Thinking. Eu estou falando da ideia Trupe. Para você começar a entender do que se trata, assiste aí o VT de apresentação dela e depois a gente volta para conversar. Que o mundo veio mudando de um tempo para cá, todo mundo está cansado de saber. Veio a internet e você disse ok. Chegou o e-mail e você ok, beleza. Chegaram os celulares e você ok, vamos nessa. Daí as redes sociais. O celular virou smartphone e veio o Uber, compra de passagem pela internet, serviço de streaming, WhatsApp, ok. Algumas organizações se anteciparam e souberam aproveitar essas mudanças a seu favor. Outras você já sabe. Nós também tivemos que encarar isso. Portanto, esqueça o que você sabe sobre agências de publicidade. Novos tempos pedem novas soluções, novas ideias, novos métodos, novas fórmulas... Não. Fórmulas não. Tudo que a gente não precisa agora são fórmulas prontas. O jogo mudou. O que está acontecendo não é uma questão de tecnologia. O mais importante é perceber como a tecnologia mudou o comportamento das pessoas. Compreender essa mudança agora é o que diferencia pessoas de pessoas, empresas de empresas e sucesso de fracasso. É assim que é em São Paulo, na Europa, nos Estados Unidos e aqui em João Pessoa. And all of this is Ideia Trupe. Por isso, não somos agência, nem estúdio e tampouco somos birô. Somos estratégia, que se torna solução. O que a gente faz é gerar resultados que não cabem mais em uma sala de criação. Somos a união da comunicação com a estratégia do marketing. Comunicação para sentir o que está da porta para dentro e marketing para enxergar o que está da porta para fora. Daí você deve estar pensando, tá, mas esse papo eu já escutei antes. Então deixa a gente te contar onde e como nós somos diferentes. Por exemplo, briefing? Não precisamos. A gente descobre o que precisa ser feito antes de você pedir. Profissional de atendimento? Não temos. A gente trabalha imerso no seu cotidiano. Toda a equipe. Aliás, os membros do nosso time são profissionais do mercado, cada um com uma expertise diferente. Você sempre terá gente experiente testando e aperfeiçoando o seu negócio. Campanhas ou anúncios? Não é suficiente. A gente usa as peças que a gente mesmo cria para chegar no resultado que combinamos com você. Nosso método de trabalho comporta apenas 5 clientes ao mesmo tempo. É que dedicamos um dia por semana inteiramente para cada um deles. Se quiser bater um papo com a gente, vamos evitar a terça-feira, ok? É o dia do Lagos Country Resort, o nosso primeiro cliente. Trabalhamos como se fôssemos sócios no negócio, para eliminar os obstáculos que o impedem de crescer. Seja um problema simples ou um bicho de 7 cabeças. O nome disso, meu amigo, é Marketing Thinking, mas pode chamar de solução dos seus problemas, que a gente também atende. É pensar e agir como marketing e comunicação, antecipar tendências, compreender o seu negócio, criar inovação e gerar resultado. É trazer o futuro para o presente. E aí, amanhã, o mundo muda novamente. Mas é você quem estará no controle para dizer, ok, vamos.
Pois é, o programa de hoje ajuda a apresentar a todo mundo aí essa super novidade do mercado publicitário paraibano, que é a Ideia Trupe. A agência foi anunciada num evento só para convidados que aconteceu nesse mês de julho, no restaurante Mangá, em João Pessoa. E os grandes nomes à frente dela são os dos publicitários Max Leal e Amanda Madruga. E é com ela que a gente vai conversar para saber tudinho. Que bom que você veio, Amanda. Boa noite. Boa noite, feliz. Feliz também de estar aqui. Me conta para o pessoal como é que a tua trajetória na publicidade até você chegar à Ideia Trupe, como é que foi? Então, eu já venho de outra agência. Na verdade, dentro da publicidade eu só tinha trabalhado em uma outra agência. Tenho 6 anos de mercado. E estava dentro da 3 já quando começamos a Ideia Trupe. Você se formou aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. E aí, você trabalhou em qual agência? Trabalhei na Superliga 66. Superliga 66, um abraço para Edu. Aí. Tá, e aí você entrou da Superliga, você foi já para 3 Comunicação. Fui para 3. Entrei como tráfego na 3 e fui subindo de cargo. Fui me destacando. Max foi gostando de mim, do meu trabalho, e a gente foi crescendo juntos. Até chegar à Ideia Trupe. E me fala, qual é a diferença das agências tradicionais, vamos falar assim, para a Ideia Trupe, para essa proposta nova de trabalho? Então, na Ideia Trupe a gente trabalha como sócios mesmo do nosso cliente. A gente faz imersão e a gente vive o que o cliente vive. Então, a gente está lá dentro, a gente está por dentro de tudo que o cliente sabe também. Essa proposta que o pessoal viu no VT, de uma imersão uma vez na semana, só comportam 5 clientes em atendimento assim simultaneamente, porque fica um dia para cada um, e no caso a terça-feira já tem um cliente aí. Ela realmente está sendo executada? Como é que está sendo isso de trabalhar um dia na semana por cliente, para cliente? Está sendo executada. A imersão, na verdade, existe no processo de diagnóstico, que é um processo que vem antes da gente realmente começar a fazer alguma coisa dentro do cliente. E fizemos, inclusive, para o Lagos mais de uma imersão. Fomos no Lagos várias vezes para entender realmente como funciona lá dentro. Sempre na terça-feira? Não, a terça-feira é porque a gente tem várias equipes, na verdade. Então, assim, uma equipe toda terça-feira se reúne com o cliente. Mas durante todo o restante da semana, a gente está trabalhando para o Lagos também. Ah, tá, entendi. Então, quer dizer que se surgir alguma demanda de tal cliente num dia que não seria dele, tudo bem, vocês atendem? Tudo bem, a gente vem trabalhando, inclusive, em outros dias para o Lagos. Como é que vocês se posicionam como publicitários, mas enquanto publicitários, na verdade, mas como sócios do cliente? Como é que funciona isso? Por exemplo, no cliente que você já tem, que é o Lagos Country Resort. A gente vive o que o cliente está vivendo. A gente é publicitário, mas a gente está ali dentro para sonhar com ele, para encontrar os problemas com ele, que não necessariamente precisam ser de publicidade. Podem ter outros problemas ali antes de chegar na publicidade. Então, é uma agência que encontra soluções. É como disse, é o marketing thinking, mas é a solução, você pode chamar de solução dos seus problemas. Então, vocês vivenciam aquela empresa, aquela marca, enfim, para diagnosticar problemas. Isso. Ou o cliente, de repente, já chega com um problema para a agência e aí me ajudem a resolver. Geralmente, o cliente já chega com um problema, né? Mas aí a gente diz, não, peraí, vamos fazer todo um diagnóstico de como está a empresa, fazer imersão, estudar como está todo o posicionamento da empresa para poder chegar em alguns problemas que às vezes o cliente nem percebeu que existe ainda. Então acaba ajudando aí a identificar e previamente já dar uma solução para ele. Isso. Você falou que são 3 equipes que podem ir, na verdade? Não, a gente divide lá por equipes, na verdade. Temos 9 pessoas na equipe. São pessoas de áreas distintas, inclusive. Tem arquiteto, tem designer que já trabalhou fora, tem jornalista, tem pessoas de várias... São vários profissionais, é um leque de profissionais de várias áreas de atuação, trabalhando para um marketing, para a publicidade.
não somente publicidade, mas o marketing ali daquela marca. Interessante, muito bom. Gente, eu vou para o primeiro, esse foi só o primeiro bloco, eu vou para o intervalo e eu e a Amanda a gente volta depois, o papo, fica por aí. De volta com o programa Meio de Propaganda e olha só o que eu recebi, já tenho aqui em mãos. É a revista que a JCP, construtora e incorporadora, criou, na verdade lançou aí para o... Ui, aqui. Ficou melhor assim, né, nessa câmera. Para o lançamento, a entrega, na verdade, do empreendimento Solar Tambaú. E é como a gente disse, né? Ele está aqui mudando, o foco aqui, ele está mudando aí a paisagem de João Pessoa, é um novo marco, ele fica lá em Tambaú. E aí, a produção dessa revista, a revista ficou linda, pessoal. A produção dela é da Pauta Comunicação. A revista serve, no caso, além de para o investidor do empreendimento, mas para o público em geral, porque ela tem matérias sobre arquitetura e decoração, claro, sobre investimento imobiliário, mas também sobre saúde, enfim. Então, é uma revista bem interessante, o pessoal da Pauta criou para a JCP, para o Solar Tambaú, e aí a distribuição é gratuita, você pode encontrar ela pelas imobiliárias de João Pessoa, pelas empresas de construção e de decoração também, tá bem? Agora eu vou falar do Gramado Summit, um evento que aconteceu de startups lá na Serra Gaúcha, na cidade de Gramado, e que o meio de propaganda aqui fala com exclusividade. A ideia do Gramado Summit foi reunir algumas startups, alguns investidores e palestrantes, né, para ofertar para o público de centenas de pessoas um conteúdo de qualidade. Aí quem teve essa ideia foi a empresa Rossi e Zorzanello, que também é responsável, inclusive, pela realização, por exemplo, da Feira Internacional de Turismo e do Chocofest, que já acontecem em Gramado. E aí agora o Gramado Summit entrou no portfólio deles, aconteceu aí, estreou pela primeiríssima vez na última semana na Serra Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul. No total, nessa edição, tiveram em exposição 72 startups, entre elas as dos programas de aceleração do Sebrae Nacional e da Universidade Caxias do Sul. E o que dizer também de palestrantes como o Guilherme Paulos, da CVC e JGP, a Viviane Cedola, do Quicante, entre muitos outros. Esses foram só alguns nomes que passaram por lá e a gente já fica esperando aí a próxima edição, sem dúvida nenhuma. Bora voltar agora a falar da ideia Trupe. A agência foi lançada no mercado paraibano pelos publicitários Max Leal e Amanda Madruga. Ela é quem está aqui comigo hoje e o Max, que já é o nome à frente da agência 3 Comunicação, eu entrevistei lá no evento de apresentação e vou mostrar para você agora. Ele fala sobre o conceito novo que a ideia Trupe trabalha, que é o Marketing Thinking, e sobre como fica agora a divisão de tarefas entre as duas agências. Vê aí. A ideia Trupe é a união do Design Thinking, que é um modelo mental de solução de problemas que veio da experiência dos designers, com o marketing. Ou seja, se a ferramenta se propõe a resolver qualquer tipo de problema, como no caso dos designers, por que não aplicá-la a um ambiente de marketing? Então, o modelo de atuação no mercado do marketing da publicidade, calcado na experiência do cliente, fundamentado em imersão, em heterogeneidade de pessoas, criando com a participação do cliente, e tratado a partir de resultados muito claros, resultados de marketing muito claros. Então, a função de design thinking do marketing, da marketing thinking, que não é exatamente publicidade, não é apenas publicidade. Começa antes do anúncio e termina muito depois dele. É um modelo cíclico de atuação que opera em sintonia com o cliente, inclusive o cliente participando das rodadas de criação de soluções. A convivência da ideia Trupe com a 3 Comunicação é a convivência de irmãs. Elas estão no mesmo ambiente, as equipes compartilham alguns profissionais, mas o modelo de atuação é completamente diferente. A 3 Comunicação é uma agência de publicidade, continuará trabalhando para os clientes para os quais trabalha hoje.
a 3 ficará focada exclusivamente no mercado público, governos, prefeituras, assembleias, câmaras, vereadores e assim sucessivamente. E a Ideia Troop ficará dedicada ao mercado privado, onde a gente crê que o modelo de marketing thinking é mais adequado. Legal, o Max aí deu a palavra dele. Então, Amanda, você já trabalhava na 3 Comunicação. Como é que foi quando o Max chegou lá falando assim da Ideia Troop? Gente, eu tive uma ideia, vamos montar a Ideia Troop. Como é que foi isso? Na verdade, eu participei desde antes de ter um nome, desde antes da gente saber que era Ideia Troop. Quando ele me contou do método do Design Thinking, eu embarquei de cara, porque eu percebi que não dava mais para a gente trabalhar se não fosse nesse método, que assim seria a verdade para o nosso cliente e para o cliente do cliente. A gente não estaria vendendo uma mentira, que na verdade a gente não vende nada para o cliente, a gente quer estar junto do cliente e participar de tudo junto com ele. Entendi, então ele chegou com a ideia e aí vocês acreditaram, na verdade confiaram, depois é que veio o nome e tal. Então vocês passaram por algum tipo de treinamento do Max? A gente se reuniu algumas vezes, ele passando o que ele já tinha aprendido sobre Design Thinking, para a gente poder formar uma equipe e tá todo mundo alinhado no mesmo pensamento. Entendi. E aí, como é que foi essa sociedade, então? Porque a Amanda deixou de ser simplesmente equipe, para ser sócia do Max. Ele resolveu empreender, mas não empreender sozinho dessa vez. Conquistou uma sócia. Como é que foi isso, assim? Vamos fazer uma sociedade. Então, como eu disse, eu acreditei muito na ideia, acreditei muito no projeto e embarquei, mergulhei de cara mesmo e ele foi vendo isso, foi vendo o meu empenho, até o dia que ele me chamou, a gente sentou e decidimos ser sócios. Muito bom. E você falou, então, que não tinha nome ainda, era só uma ideia, um novo método aí de trabalhar, teve o conceito do marketing thinking. E aí, o que significa, então, Ideia Troop? Como é que chegaram nesse nome? Então, Ideia Troop é exatamente o que o nome diz, é uma trupe de pessoas pensando juntas, dando opiniões completamente diferentes e tendo ideias. O nome foi decidido por você e por Max ou por todo mundo? Teve o envolvimento de todo mundo. Teve o envolvimento de todo mundo. Todos. E a identidade visual, que o pessoal viu no VT que a gente apresentou logo no início do programa, é uma cartola e tem toda uma coisa de trupe mesmo. Uma coisa de trupe, referências a mágico, de repente, né? Assim, a identidade visual foi criada por vocês na 3? Foi criada por nós, veio disso mesmo a cartola de uma trupe de mágicos. O que fazemos não é mágica, mas tem a ver. E foi criada todo mundo junto, várias reuniões, várias videochamadas com pessoas que estavam distantes. E foi mesmo? Tudo assim. Foi muito tempo esse trabalho antes de ser anunciada a Ideia Troop? Faz. Quanto tempo mais ou menos? Eu acho que foram uns 6 meses a gente pensando. Olha só, 6, 7 meses. No mercado, o pessoal pensando e a gente nem imaginando o que ia vir pela frente. Mas enfim, segundo semestre do ano chegou, estamos aí com a Ideia Troop já no mercado trabalhando. São quantas pessoas nessa trupe? Somos em 9 pessoas, se eu não estou enganada. 9 pessoas? São pessoas, a gente preza muito por uma equipe multidisciplinar. A gente tem Beto, que é arquiteto, como eu disse, tem Pio, que é designer, já trabalhou fora, tem Rodrigo, que é voltado para a área de redes sociais. São várias pessoas na equipe que só vêm a agregar. E lá vocês têm cargos, como em agências, né, tradicionais, que tem mídia, tem atendimento, enfim? Não, na verdade o profissional de atendimento não existe. O cliente não precisa escrever um briefing para a gente, porque se a gente está imerso dentro da empresa dele, a gente cria o diagnóstico do problema, chega no problema. Então, não tem nome de cargos, não tem diretor de criação, não tem mídia, não tem redator. São pessoas que sentam e trabalham juntas por um propósito. Para definir, identificar o problema, definir solução e aí agir. Exato. As ações geralmente são anúncios, campanhas,
Ou isso aí é só quando precisa, o problema precisa ser, enfim, a solução do problema precisa ser comunicar? Ou tem também problemas internos? Tem Como problemas internos também, não necessariamente a gente precisa do anúncio, do VT, a gente trabalha dentro do cliente, a gente resolve problemas de dentro para poder anunciar e chegar nessa etapa de campanha mesmo. E aí, já que a equipe é a mesma de Ideia Trupe e de 3 Comunicação, como é que fica então a divisão de trabalho dentro lá no lugar de trabalho, na empresa? A gente não tem problema com isso, porque é uma questão de método só. A Ideia Trupe trabalha com um método e a 3 Comunicação trabalha de outra forma. Não tem, por exemplo, divisão de expedientes, sei lá? Não, é por demanda. A gente tem a terça-feira que tem uma parte da equipe se reunindo sempre com o Lagos, mas o restante da equipe está lá trabalhando para o Lagos ou para outro cliente ou para a 3 Comunicação. A 3 Comunicação ficou mais com a parte pública, né? Como o Max Isso. falou. E o Lagos, que é o primeiríssimo cliente, como é que ele está, o pessoal da direção, da administração do Lagos, está recebendo, enfim, aceitando e até contribuindo com esse trabalho da Ideia Trupe? Como é que está sendo a relação? É uma relação de muito aprendizado. A gente está reunido com eles toda terça-feira, religiosamente, toda terça-feira estamos juntos, ou com os diretores, ou com a parte da equipe de vendas, ou independente de quem esteja do cliente lá, a gente precisa de alguém. As reuniões vocês fazem geralmente no cliente ou vocês recebem o cliente, os representantes do cliente na agência? Já fizemos em vários locais diferentes, já fizemos dentro do Lagos, já fizemos no escritório do Lagos aqui em João Pessoa, já fizemos no nosso escritório, então é onde a gente ver que precisa, a gente vai estar. Ah, tá, entendi. O trabalho de imersão que vocês fizeram no Lagos foi indo para lá? Foi indo para lá. Passando tempo lá? Inclusive passamos um final de semana inteiro lá, toda a equipe, dormimos lá, acordamos lá, tomamos banho de piscina, vivemos o Lagos mesmo. Muito bom. E aqui em João Pessoa, a agência fica onde? Qual é o endereço? Fica no bairro dos Estados, ali na Avenida Mato Grosso. Fácil de encontrar. Daqui a pouco a gente tem mais Amanda Madruga para conversar. Chegou a hora do break de novo. Último bloco do meio de propaganda começando e eu, como sempre, feliz por receber só gente boa aqui para conversar comigo. Antes de me despedir, eu vou pedir para a publicitária Amanda Madruga, quem esteve aqui comigo hoje, para passar as redes sociais, o site, enfim, onde é que o pessoal pode encontrar a Ideia Trupe, a agência, além do endereço físico lá no bairro dos Estados que ela falou em João Pessoa. Onde é que o pessoal encontra Ideia Trupe, Amanda? É bem fácil, o site é ideiatrupe.com.br e as redes sociais são @ideiatrupe. E quais são os perfis que tem, quais são as redes sociais que a Ideia Trupe tem perfil? A gente tá em todo canto, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Muito fácil de encontrar, difícil é não encontrar a Ideia Trupe. Então, entra nessa e vai buscar saber mais sobre o marketing thinking e a proposta da Ideia Trupe. Amanda, muito obrigada por ter vindo. Obrigada também. E aí agora, para a gente fechar com o Astral Bom o programa de hoje, eu tenho primeiro o novo VT da Amanco, que se chama Infiltrados, é da agência Artplan, foi ela que criou, com direção de um grande nome que é o Rodrigo Pazavento da O2 Filmes. E aí depois em seguida eu volto e você fica com o clipe da música Tic Tac do Lucas Luco. Amanco facilita qualquer obra. Deu essa infiltração aí, ó. Rapaz, que coisa, hein? Agora olhando assim, não sei se o senhor vê também. É a Gretchen, não é não? Gretchen. Amanco Super C PVC Flowguard. Esse é super resistente e ideal para água quente. Peçam da faixa vermelha. Amanco! A Gretchen, depois de ter protagonizado aquele clipe Swish Swish da Katy Perry, agora está nessa campanha da Amanco e ela faz a mãe do cantor Lucas Luco no clipe da nova música Tic Tac, que ele lançou junto com o MC Lan semana passada e que já tem milhões de acessos no YouTube. Você vai ver que a 51 Ice tem várias inserções de produto ao longo do filme
que é do Estúdio Siriguela, e eu trago aqui para encerrar por hoje. Então, até a próxima semana. Bora dançar.